Se eu quiser, meu Deus. Mas eu vou mandar esse programa para vocês, tá? E o link dessa CH34 aí. R$680 no... É barato, eu comprei. Agora ela vende, é 2 links, o link do cabo também, que é separado. Se vocês quiserem usar para mudar o cegador iPhone, também muda com ela. Não adianta. Eu sei não. Só toma cuidado, tá, gente? Porque vai ter algumas que vão vir. Que a gente vai ter aqui. É bom até saber, que eu nem usei a minha ainda. A gente vai ter aqui como energizar. Era pra eu trazer, pra trocar por essa aí, nem agora. Energizou. Tá saindo 3.3 volts aqui nesse primeiro pino. Beleza. Energizou. Tá saindo 5 volts aqui no primeiro pino. Não vai funcionar, tá? Você tem que setar primeiro a alimentação que tá ligando dentro do chip. Tá? Por quê? Se estiver saindo. Você tá falando que eu posso meter. Mas essa adaptação aqui, ó. Vai ter que colocar o pino de alimentação e jogar 3 volts, tá? 3V3. A malha passa por aqui por baixo, essa malha aqui, ó. Sai daqui no meio, descansou, 3 volts, passa por aqui por baixo do pino. Se tiver saindo 5 volts, tem que raspar, sonorizar e jambear 3V3. Se já tiver saindo 3V3, não precisa adaptar, tá? Cuidado, porque às vezes vem com 5 volts, às vezes vem com 3V3. Só que também precisa de um materialzinho lá que vai disponibilizar para vocês aí que tá falando. Se passa para a matéria. Amanhã às 5 horas eu tô pedindo material. Bora. Som. Tá espelhado aí? Por favor. Aqui, ó, corta pro 4. Quarto, tira esse... Não, tava naquela cena mesmo. Qual? Esquema? Time? Ixi, acho que Cadê a forma de sabaco? é a 2. Vamos lá, tá? Agora a gente vai falar um pouco de visualização. Uma parte também extremamente complexa, complicada, né? Não vamos se aprofundar muito em visualização. É um tema que requer experiência, requer bancada, requer convivência e requer a crônica, né, gente? Então a gente sabe o quanto a gente precisa disso, mas a gente sabe também como é que a gente vai fazer acesso a isso. A gente vai fazer acesso à visualização em uma imersão aqui de 1 ou 2 horas. Tá? Isso é só para a gente ter contato, né, entender o básico, que é uma palha com boot jogado, uma palha iniciando, uma palha dinâmica, mas é mais vocês terem contato e virar alguma coisa. Pô, você chega na bancada, ou já chegou, né, quem sabe um dia eu também faço uma base bacana de sensação, quem sabe um busco também é uma base. Então, ele vai fazer para você os pontos de sensação importantes, né? Já preparando a aula para a aula final que é a Marata lá, que é CPU. Então, a gente vai falar de coisas que provavelmente a Marata lá vai tocar no assunto, mas que vai fazer o dele, né? Marata lá vai falar lá de uma CPU que vai fazer, que vai ficar com muito jogado, um suco na fonte dele, já vai fazer isso antecipado para vocês como é que finalizaria, com muito jogado, um suco, um bloqueio de pau, é reversível, então ele vai fazer os pontos para vocês aí. Anotem algumas coisas que é importante, pelo menos para você saber que é cada fase, principalmente os iniciantes, não sabem que é uma falha de visualização, uma palavra na fonte, ver se consome, ver se uma fuga, ver se muito operar, ver se a falha liga, ver se a falha não liga. Porque às vezes, cara, até se você terceirizar um serviço, você precisa entender coisas básicas, como deixar a na fonte. Quem estava reiniciando no prefere, aí vai lá e terceiriza o aparelho do cara, cachorro lá. E era só um flash de outro lado, era só um flash de LS, era só um flash de uma dó. Né? Então, eu sei que não estou aqui para tirar dinheiro de ninguém e deixar de ninguém terceirizar. Mas todo mundo está aqui para chegar na área técnica, ou pensa em ser técnico, ou é técnico hoje, aprenda pelo menos um passo para fazer o diagnóstico. Valeu, filho. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Sou o David, para quem não me conhece. Porque o senhor está com... tá ao vivo, rapaz. Pessoal, vamos lá. Inicialização é o início de tudo. Quando a gente fala de inicialização, que a gente abre o esquema, é comum, é normal a gente olhar o esquema e a gente ficar perdido naquilo. Assim como muita gente tem medo da radiofrequência, que também é complexa, só que a gente consegue dividir a inicialização por etapas. Então a gente tem que conhecer a nossa placa, né? A nossa PCB, a nossa Print Circuit Board, né? Nosso iDevice, o nosso bootstrapping,
procedimento aqui de boot, quando a gente pressiona o aparelho ali para o boot, ele tem boot, ele não tem, está travado, tem consumo. Esse consumo é antes do power, pós-power. E a análise, a gente deixou bem enfatizado aqui, bem destacado no nosso uniforme, né, dessa temporada 2026 aí. AMP, análise, medição e prática. Hoje, pelo menos na minha região, é muito comum a gente, não a gente, né, cara, eu vim nessa metodologia, aprendi a avançar muito com o Janderson, e onde que o pessoal, não estou falando que é errado, mas eu aprendi que a prática ela tem que estar em terceiro lugar. Então, a prática ela leva à perfeição? Sim, só que não tem como, é impossível eu construir um prédio pelo teto. Eu tenho que o quê? Primeiro eu tenho que me aprofundar na base para eu saber. Não tem como eu entender e resolver o problema sem eu entender uma eletrônica básica. Então, quando a gente começa a emergir nisso aqui, na eletrônica, querendo ou não, a gente estuda iPhone. iPhone, hoje, é uma das eletrônicas mais avançadas do mundo. Então, a gente precisa saber tudo? Teoricamente, não. Mas a gente precisa saber coisas básicas. Consumo na fonte, capacitor, né, capacitância, resistor, a sua resistência. Os indutores aí, que são vulgarmente dito em algumas regiões aí, que são as bobinas, né, e o comportamento de cada uma delas. Beleza, como que eu vou inicializar isso aí? Primeiro, a análise visual é extremamente importante. Teve um caso de um colega nosso aqui, do 16 Pro Max, acho que é até do Feira, né, que a tela não funcionava, né, com o aparelho. Quando o pessoal foi lá, passou acho que 2 ou 3 assistências com a tela, né, do cliente dele, o aparelho não ligava. O Janderson veio aqui, se não me engano ontem, tirou a tela, né, no caso, o aparelho, lá no FPC, para quem não viu, o FPC do 16 Pro Max, lá no display, ele é duplo, né, e tinha uma malha lá I2C que estava aterrado. Então o aparelho não ligava por conta disso. Simplesmente ele foi lá, separou as placas, os FPCs internos e tirou aquele curto, análise básica, análise visual. E o aparelho voltou a ligar. Lógico que estava com outras falhas, mas o aparelho, a partir dali, ele voltou a ligar. Né, Fernando? Hã? Isso, a da imagem. Então, tipo assim... Oi? Isso, pra você ver. Então, tipo assim, uma coisa que o pessoal tinha condenado, passou acho que 2 ou 3 assistências, e tinha condenado uma coisa que, teoricamente, a princípio, o aparelho não ligava. Né? Eu estava morto. Então, assim, uma análise visual, já a princípio, já teria ali, pelo menos em partes, seria o primeiro passo, só de olhar ali no microscópio a gente vê. Eu sei que a inicialização ela pode parecer chata, às vezes e tal. Nossa, vou medir isso tudo, mas a gente estuda para isso. Né? E a nossa metodologia, a AMP, aqui, a inicialização, assim, a gente separou ela em 4 tópicos, né? Aparelho sem power, aparelho reiniciando, aparelho surtado, né? Surto na fonte, boot alterado e boot travado. Só que existem algumas variações disso aqui. Por exemplo, ele pode estar o boot alterado e ele pode estar travado. O que é um boot alterado? Você pulsou ali 0, 60, 80 e vai ligar. Beleza, você pulsou o power, já foi para 120, 180, isso aí você já, dependendo da falha, eu vou mostrar para vocês aqui no PDF, que isso pode surtar, isso pode ser um boot alterado, tá? Vamos lá, usei de exemplo aqui a placa PCB de um iPhone 16 Pro Max e o aparelho sem power. A partir das séries, 15 séries, 16, 17, a gente tem uma malha Always, que ela passa ali, sai da PMU, passa por um FL, um filtro lá interno da placa, onde que a gente tem essa malha Always aqui no botão, no pino do Power. Tá? Então, tipo, é um diferencial que a gente pode medir a mais aqui na séries 15. Uma malha Always que a gente já vai saber o comportamento de PMU e tudo que tiver aí com o aparelho. Esse aqui é o esquema, né, o diagrama esquemático. Esse diagrama aqui, ou diagrama em blocos, para algumas pessoas que conhecem, a gente faz um mapa completo. Aqui, esse roxo aqui, né, bem no meio, está onde que entra a PMU. É lógico que, às vezes, a gente está vendo uma falha na CPU. Beleza, essa falha da CPU, ela vai entrar um pad aqui, sei lá, por exemplo, uma malha aqui, essa PP, CPU, SDRAM. Ela pode estar falhando lá. Consequentemente, o aparelho não vai ligar, vai ter algumas falhas aqui
de inicialização ou travado, dependendo do estado do aparelho. Só que muitas das vezes a gente esquece de analisar quem? A entrada. Então, a PMU, né, que é o nosso, para quem é do Android, né, o nosso PMIC principal, essa PMU, ela não gera energia, ela gerencia e distribui. É muito importante a gente saber isso, porque vão chegar malhas delas, lógico que aqui a gente vai analisar, vai ter malhas aqui por retroalimentação, vai entrar VDMA, VBus, vai sair outras malhas, só que o papel dela é o quê? Pegar todas essas alimentações e gerenciar. Por conta disso, tipo, quando a gente está lá na PMU, por que ela trabalha dessa forma? Se todo mundo tiver energizado, a nossa bateria não vai drenar muito rápido. Então a PMU ela precisa de câmera, ela vai mandar energia para a câmera, precisa de um GPS, precisa de um jogo, ela vai acionar lá, para quem nunca viu no esquema elétrico e tudo, a nossa CPU ela tem vários núcleos, seja de GPU, que é simplesmente, vamos falar placa de vídeo, né, para que todo mundo entenda, e também a SOC, que é nosso processador, a SDRAM e a GPU, que a SDRAM a gente consegue fazer substituição, e dependendo, por exemplo, se eu preciso de mais desempenho, mais performance, a nossa PMU vai mandar mais energia através dos bucks, da saída dos LDOs, para que ele entende que a CPU fala, o usuário vai fazer um jogo, vai fazer uma transmissão, vai fazer qualquer coisa. A PMU fala, olha, agora precisa de mais energia. Terminou essa transmissão, esse jogo, essa transmissão que seja, o GPS e tudo, automaticamente ela vai ver que não é mais necessária essa alimentação e para fazer essa otimização de energia, ela vai desligar esses núcleos lá, só ligando quando é necessário, certo? Então aqui a gente fez um mapa, aqui, e uma coisa que eu estou mostrando para vocês, é muito importante para quem tem acesso à plataforma, esses PDFs aqui, eles estão lá disponíveis para download também, tá, gente? Então, tipo, tem muito material lá, porque quando a gente olha, fica, cara, como é que a gente grava tudo isso? É praticamente impossível. Para nós, né, o Janssen, lógico que ele faz todo o mapeamento junto com a equipe, eu faço parte, o Maxwell também, o Sabá, ou o Mata Placa também, a gente faz esse mapeamento, só que para a gente gravar isso no dia a dia é um pouco mais complexo. Então, por isso que eu armazeno tudo isso aqui. Por quê? Estou com uma falha lá, a gente vai chegar na falha de buck. Comportamento de fonte, na fonte. Como você está lá, tem lá 5, 10 aparelhos para você resolver. Tem um comportamento X. Nossa, eu não lembro. Vou lá, para eu chegar lá em casa, 2.000 km aqui, eu tenho que pegar um caminho? Tem que pegar um mapa? O que eu vou seguir? O mapa da reparo. Né, o material. Então, tipo, eu tenho uma malha, sei lá, Anand, uma malha muito comum. PP1V24, no caso aqui, esse 0, né, de switch, ela está falhando. Beleza, vai lá, troca land, troca. Você não analisou, você não mediu, você está o quê? Praticando. Então, a prática, você vai trocar NAND, vai fazer aquele tanto de coisa, mas às vezes, olha o caminho dela. Caminho de entrada dessa malha. Aqui, cara, por exemplo, um aparelho que está travado. As malhas always, através dos capacitores. A gente pega um multímetro, escala aí de tensão, corrente contínua, a gente vai lá, positivo e negativo, e mede isso aqui, coisa de, sei lá, 10 minutos, 5 minutos a gente consegue ver se essas tensões estão presentes. Uma malha de 5 volts, você chega lá, tem 3. Justo. Uma falha que é muito comum, a séries 13, né? Que é muito comum, o VBuster. Ele falha. O VBuster vai lá, a gente pega esse, dependendo do consumo, né, da VBuster, o aparelho está lá surtado, 30 zero, 40 zero. Você vai lá, uma medição que você faz, vai lá na VBuster, não tá presente. Precisa abrir a placa? Se tem um probe point, para quem não sabe, tem uns test points na placa, eu vou chegar lá, vou mostrar para vocês, que são os pads ali que vem original de fábrica para que a Apple ela faça essa leitura da placa. Ou os probe points, que é muito comum a gente medir RFFE, por exemplo, que a gente teve nas aulas dos 10 dias, a gente raspa e vai estar lá presente. Então, se eu ver que uma VBuster está lá, no caso ela não está presente, faço um jump lá, alimenta a VBuster, o aparelho vai ligar normal, deixei lá 1 dia, 2 dias, testou, deu certo, como o Janderson fala, deu Brasil, irmão, coloca a máscara, todo jeito a gente vai dar garantia e pronto, tá? Beleza.
isso aqui a gente colocou como o mapa da reparação. Série 16, tem aqui também 15 Pro Max. Então, quando a gente consegue, a gente vai fazer essa análise aqui primeiro. Parece ser muito complexo. Ó, aqui a gente deixou para vocês a malha PP Bate VCC do BPIC, né, que é o Buster do BPIC, que é um CI novo ali, fica bem próximo ali do lado do FPC da bateria. Opa! Do lado aqui do FPC da bateria, esse Buster, a gente até pegou uma falha, se não me engano ontem, de um 15 ou 16 Pro Max que está falha de carga e está com falha de touch também. Onde que a gente vai medir aqui, a gente vai seguir as análises e Buster BPIC, ele vai fazer toda a conversão, no caso da PP Bate VCC para VDD-Man e para outras... Ali, né? Oi? Tem até uma resistência Tem uma resistência ela aqui. É no stuff ou ela tá ali? Não, ela tá lá. Aí o cara arranca só aquela resistência ali. Acabou, não tem mais ativação. Já era, você condena tudo. Essa é a placa, meu irmão. Você viu que não tem resistência ali, ou ela é de 0 ohms, ela tá dando 1000. É, justo. Então, é o básico, justamente. Deixa eu seguir aqui. Esse aqui, se vocês puderem anotar, a gente fez esse mapa, 15 e 16 séries, a gente mapeou à mão, tá, esse material aqui, que vai aqui, ó, do FPC da bateria, e a gente seguiu todo esse caminho aqui onde que essa malha vai passar, tá? Então, aqui ó, a malha PP Bate VCC, tem o valor lá em queda de tensão ou diodo reverso, como vocês estiverem mais acostumados a medir, tá? Aqui, a malha da Bate VCell, tem um test point aqui, onde que a gente pode medir ela também. Se você medir e o pino tiver OL, a gente fez esse pino, quem estava aqui no treinamento presencial, a gente conseguiu fazer, usando o osciloscópio, o modo XY, que é o módulo de plotter, né, de gráfico. Então, para a gente medir uma malha OL, por exemplo. OL tem muita gente que confunde, mas são dois jeitos, né, dois tipos de malha OL, que é overload de valor muito alto ou de open line, que é de malha aberta. Então é onde a gente deve, né, saber qual que é a diferença. É uma malha aberta ou uma malha surtada que está com valor muito alto, onde que o multímetro, muitas das vezes, ele não tem a capacidade de pegar. Tá? E seguindo todo esse mapa, esse material também vai estar disponível para vocês, aqui, tá? Uma malha em queda de tensão, que é a 1V8 S2, seguindo tudo aqui. Esse resistor também, que faz o chaveamento aqui, ó, muito importante. Às vezes a gente vai fazer uma intervenção na placa e muitas das vezes a gente pode ou confundir o resistor com o capacitor na hora, na pressa, na correria e deixa ele faltando. O resistor ele vai deixar de fazer uma ativação, você vai medir tensão, vai ter tudo presente, mas não tem ativação. Aí às vezes a gente pensa, o osciloscópio, por exemplo, o osciloscópio ele é muito complexo, até a gente começar a entender ele. Então uma coisa que eu uso muito, que essa placa aqui, ó, essa placa de ativação, lógico que é um modelo que eu já uso, porque ela veio na Smartboard, mas o que eu faço, por exemplo? Eu quero medir tudo isso aqui de uma vez. Eu venho cá, coloco a placa aqui, prendo ela com a fita dupla face e faço aqui ó, os jumps. Então, a partir do momento que eu pulsar o power lá, que eu for com a pinça ou com o iBoot, tudo vai estar presente. Então, a partir lá de 0,30 mA, tudo que tiver o aparelho ligando também, eu consigo captar, ou com osciloscópio, ou com multímetro. Mas é muito complexo. Beleza. Vocês já me falam de bootstrapping, que é o procedimento que o aparelho vai ligar e todas as tensões estão presentes ali, de 10 a 15 segundos, dependendo do aparelho. Então, tudo ali vai estar presente. Porque o aparelho vai ligar, vai dar maçã. Em aparelhos mais antigos, a maçã ficava mais fraca ali, depois ela ficava branca. No modelo mais novo, ela fica branca, depois ela fica amarela. Quando ela fica amarela, o aparelho vai ligar. Certo? Vocês já chegaram a ver isso, né? Antes de ligar. Isso. Esse processo, a partir do momento que dá a maçã, até onde que libera ali para o iOS, para o usuário fazer toda a interação, tudo ali, o aparelho ele só vai ligar e permanecer ligado se tudo estiver ok. Né? Então, o Chica falou hoje mais cedo do Watchdog. O Watchdog no Panic Full, quando o Watchdog ele é o real cão de guarda do iOS,
Porque se der alguma coisa errada, a CPU ela tem o poder de fazer qualquer coisa com a placa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai comunicar com a hotdog, malha wdog, cara, corta tal coisa. E gera um código que é o nosso Panic Full. Então, vocês conseguem entender que para tudo tem solução. Lógico que se a gente for olhar isso aqui num todo, é muito complexo. Então, por exemplo, estou com o aparelho travado. Por onde que eu começo? Tá, talvez eu não sei. Beleza, eu não sei, mas eu vou seguir um caminho. Qual que é o meu comportamento? Quer ver? Tem um cristal oscilador. Cristal oscilador aqui que são dois na placa, um é da CPU, o outro é da PMU. Esse oscilador aí, qual é o comportamento dele? O cristal oscilador, ele é o gerente de tempo, de uma forma mais simples de explicar. Se eu estou aqui, beleza. Agora são 18h17. Sim, se eu estou aqui, por exemplo, eu tenho que chegar aqui 8 horas. Então eu sei que eu tenho que chegar aqui 8 horas. Só que para isso tem que acontecer um tanto de cronograma. Só que eu preciso respeitar algum período. Então eu tenho que... 8 horas eu tenho que chegar. Então o cristal oscilador ele trabalha com a máquina. O trabalho dele é gerenciar o tempo. Nada mais que isso. Então com 32 kHz ou 76.768 mega, né, nos aparelhos mais novos. Por isso que a gente precisa de um osciloscópio um pouco maior, de pelo menos 100 mega, para a gente poder medir as 16 e 17 séries. A gente consegue medir esses cristais osciladores, por exemplo. Claro que se eu for entrar aqui, nesse treinamento que a gente teve, foram 5 dias de inicialização. São coisas que, tipo assim, eu não quero entrar em coisa muito avançada para não embolar e não, tipo assim, eu tenho que fazer isso tudo para consertar um aparelho? Dependendo do reparo, sim. A gente pegou o 16 Pro Max, a gente teve que raspar ali, no caso a baseband, para a gente achar a falha. Infelizmente a BB estava condenada, mas a gente achou a falha. Então a gente quase virou o dia aqui, mas a gente achou a falha do dispositivo. E na inicialização a gente tem que medir isso aqui tudo. Sabe? Por quê? Se uma coisa lá na frente dá problema, a gente tem que garantir a entrada de tudo ali no CI, seja ele qual for, uma análise simples como o tímetro, certo? Se você mediu tudo, está presente tudo, aí a gente vai para outros tópicos que aí são mais complexos. Olha só, vamos seguir aqui. Esse mapa aqui mostrei para vocês. Aparelho reiniciando. Beleza. O aparelho reiniciando depende do que a gente vai ter de comportamento na placa. Por exemplo, nível de corrente. Quais são os níveis de corrente que a gente está ali na placa? Quanto tempo se ele chega a abrir o iOS? Se o aparelho chegou lá para você, ou às vezes, por exemplo, aqui a gente... Isso. Se o aparelho já deu maçã, se o aparelho surtou, se o aparelho chegou lá em modo recovery, se ele chegou em DFU, se a pessoa que mexeu, talvez antes de você, o aparelho ele chegava a 600, 700 mAh, mas o cara, esse aqui, vou passar um software. A partir do momento que ele passou o software, ele cortou esse boot, porque ele vai passar o software, o aparelho está com defeito, o device está com defeito, cortou ali o procedimento de boot do aparelho e travou em 120. Você não tem mais essa aferição desse boot, onde você vai ir por outros caminhos. A leitura aqui de níveis de protocolo, estrutura de consumo de inicialização, por exemplo, um aparelho que a gente, está em DFU ou recovery, o aparelho quando a gente coloca a dock e colocou a dock, ele consumiu, mas ele permaneceu em DFU, consumindo na fonte, por exemplo, sinal que a CPU está trabalhando, pelo menos ela está comunicando. Se a gente colocou a dock, o aparelho consumiu, mandou o pulso, acordei, mano. Ela zerou, colocou a dock, ativou, a fonte zerou de novo, ou até alguma coisa, pode ser que seja solda, pode ser uma CPU desconectada, onde que a gente vai ter outros caminhos, tá? No caso aqui, voltando aqui ao esquema, o esquema faz parte da nossa vida. Vou deixar aqui para vocês, surto na fonte. Vou soltar esse vídeo aqui. É um aparelho que está surtado e algumas verificações que a gente tem que fazer. Deixa eu dar o play aqui para vocês, Não sei se tem áudio, mas... dá para ver lá. A fonte presetada em 4.2 volts, praticamente.
Opa. Vamos lá. 107, 0. Pulso power, 200 e 0. Isso aqui é o quê? Um surto. O que a gente tem que verificar? Os bucks. A gente não troca o buck, a gente troca os indutores. Os indutores que, num todo ali, eles vão fazer todo aquele conjunto que é chamado de buck, né? Verificar os LDOs, capacitores, né, ali de saída. Verificar a retroalimentação. Quem estava aqui no treinamento, por isso que é muito importante vocês também fazerem parte do treinamento, porque a retroalimentação, o CI está lá e ele tem vários pinos, né? E todos aqueles pinos têm comunicação. Uns são interligados um com o outro e outros estão ali para, por exemplo, uma CPU que tem 1024 pads, às vezes é um pino de enable para uma câmera. Só que precisa de enable, precisa de habilitação, precisa de controle, precisa de tempo, precisa de energia. E essa retroalimentação é quando um pino... Deixa eu ver se eu tenho esse material aqui mais para frente para mostrar para vocês, para ficar mais claro. Não, aqui já vai para o boot alterado. A retroalimentação entra uma tensão aqui, por exemplo, de 4.2 volts e vai ser distribuído aqui nesse CI para outras malhas. Aí é onde que entra, no caso a PMU, ela pega esses 4.2 volts e ela vai liberar 0V6 para algum lugar, 0V8, 1.2 e assim ela vai fazer esse gerenciamento através de energia, controle e reguladores e tudo. Boot alterado. No iPhone 15, 16 séries ou superior aí, esse processo é muito mais rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o boot. Ó. Deixa eu ver se eu tenho isso aí. Ó, pressionou o power. Olha lá. Muito rápido, ó. Muito rápido. A importância da gente ter uma fonte também que... Não chega nem até 0,10, né? É, ó. Pressionou. 0,2, 0,2, Isso. 0,2. E nada. Aí é um aparelho surto. Surto. Justo. Travado e ia travar em 2. É, pulsou e travou. E agora esse aqui já é, no caso, o boot travado. iPhone 15, 16, com bloqueio de power, né? Então ele fica... a gente tem que ficar muito atento a esse processo de análise. E tem alguns pontos que a gente tem que medir nesse caso. Boot travado. Primeiro, buster do PMIC, ou buster do BPIC. Tá? Primeiro, análise do buster do BPIC. Segundo, a VBuster. A nossa é uma malha uma malha principal, porém secundária, né? Nossa PMU, garantir todas as alimentações dela, pelo menos ali, para quem... A gente não tem como fugir de uma análise complexa, porque isso faz parte da nossa rotina, e se a gente não medir, se a gente não analisar, praticar, muitas das vezes vai ser em vão, porque, infelizmente ou felizmente, não vai chegar só aparelho novo na nossa bancada, isso é a realidade. Então a gente tem que trabalhar com a menor temperatura possível, menos vezes ali possível, porque o maior inimigo da placa é sempre a alta temperatura. O que mata o nosso aparelho, muitas das vezes, é o fechar e abrir interposer, é o calor que a gente coloca ali na placa. Porque, geralmente, a PMU que ela gerencia tudo, ela é resinada. Isso. Se um pino desse aí, um pino de controle, de alimentação, um pouco difícil, mas um pino de controle falhar, ele vai ficar surtando, porque a CPU não tem controle. Não tem tempo, não tem controle, então tudo é calor. Por isso que o Matos falou, abre uma vez e fecha uma vez. Justo. Então você vê que é um conjunto do que todo mundo falou aqui, ó. Justo. E quando terminar, se fudeu, a CPU, mas Já era. Até a porra. Já era. Porque porque assim, a nossa placa, a nossa PCB, né, é uma placa de circuito impresso. Ela nada mais é que um wafer ali ela é uma camada, né, prensada, então toda vez que a gente coloca muito calor, ela vai ter uma certa dilatação. Por isso que é muito importante a vazão, a potência da nossa estação, para a gente, o tamanho do bico, porque a gente não vai aquecer só o CI, vai aquecer tudo em volta. Então, o punho,
Hoje, quando o Maxon foi fazer a interpose, ele falou lá do punho, do jeito que tem que apoiar na mesa e fazer todo o procedimento reto, né, de uma forma mais segura. E por último, as nossas malhas de always, né, que são malhas always, são tensões que são sempre presentes na placa pós-power. Ó. Muito rápido também. Isso aí, vamos lá. Nosso esquema, nosso amado esquema. Aqui, boot travado. Da mesma forma, 1516, Buster BPIC, V-Buster, PMU, retroalimentações e malhas always. A gente tem que tomar cuidado nesse boot travado. Deixa eu ver se nesse vídeo aqui tem. Por quê? Ó, a gente pulsou o power. Aquele que passou mesmo. É. 01. Oi. Desculpa. Também, geralmente, em alguns boots alterados, pode ser por mais feedback, buck desconectado. Sim. Aí vai ser lá na frente. O aparelho que ele deve estar. É. Ele está com um consumo muito alto, mas não é por culpa. Isso. O que acontece? Isso aí, muitas das vezes, pode também, pós-power, a gente pode ter um consumo muito alto. O que acontece? O buck, se vocês já viram, quando a gente starta a placa, vai ali 0,60, 70, 80, aí vai 120, 200, 300, até o aparelho ligar. Isso são o quê? Todo aquele conjunto de buck, a PMU ela está recebendo alimentação secundária, né? E está energizando todo mundo. Nesse procedimento de bootstrapping, é como se eu fosse andando aqui e tivesse toda a iluminação. Onde eu passo, está todo mundo aceso, né? Aqui no caso. Então eu estou alimentando todo mundo. Por quê? O nosso cão de guarda, o nosso watchdog, juntamente com o clock, com o reset, ele está vendo se está todo mundo. Se um periférico ele tá disponível na placa, se tem câmera, se tem tela, se tem tudo lá. Então, o que acontece? Quando esse buck, se o aparelho, por exemplo, se o aparelho ligar, e esse buck, por exemplo, lá de 300 a 400, que é o responsável por liberar essa energia, se ele tiver com alguma falha, ou se ele estiver desconectado, trincado, alguma coisa assim, esse boot ele vai passar por ele. Só que esse buck que está com falha, de 300 a 600 mAh, por exemplo, ele está faltando na placa. Só que o aparelho ele não vai deixar de ligar. O que vai acontecer com esse aparelho? Quando ele ligar 1, 2, 2.5 amperes, 3 amperes, o aparelho ligou, liberou o iOS lá para o usuário. Só que o aparelho vai começar a esquentar. Por que ele está esquentando? Esse indutor que é responsável por baixar essa tensão e essa corrente, ele não está disponível. A CPU ela vai falar o quê? Kiro? O importante é o aparelho ligar. Então ele vai ficar o quê? Um consumo ali 700, 800. Por quê? Esse indutor que está abaixo dele, um indutor de feedback, por exemplo, pode ser um causador aí de um boot alterado, porém com alta corrente de consumo. É como se ele estivesse liberando toda a corrente sem ter um feedback da... Isso, porque o feedback é o que é igual eu e você, né? Então eu estou conversando com você, né? E tem uma troca de informação pro Buck. Ó, eu falo com ele, com o Serginho aqui, o Serginho fala com a amiga ali, e ele vai falando. E essa informação eu preciso virar, ó, amiga, é isso, eu vou passando a informação e cada um vai trabalhando aqui para que todo mundo, ninguém vai adivinhar, né? Então, Vai ser uma equipe, eu, a Mônica e esse cabeça aqui. E aí só veio, aí esse dois miserável não veio trabalhar, só tá eu trabalhando, segurando a onda. mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Tá pintando. Aqui, desempenho do CPU. A CPU dos aparelhos mais novos, o chip A17 Pro, ele veio com a corrente muito mais alta de carga, então é um aparelho que carrega em 50% em 35 minutos, série 17 ainda mais. E eu tenho um carregador aqui, que veio no Mac, cara, ele vai até 60 watts. Então, assim, é muito... Se a gente for ver, é uma evolução, porque, tipo, a Apple era 10, 15. Hoje eu consigo... Meu telefone estava com 17, 18%. Eu carreguei ali coisa de 20 minutos, eu fui para quase 80%. Então, assim, é muito rápido. Toda a performance aqui, a Interposer, a CPU que o Mata-Placa vai trazer para vocês daqui a pouco. A Interposer, que o Maxon passou tudo para vocês, né? A complexibilidade dessa placa aí. O Janderson também passou as instruções para a gente fazer extração dessa CPU, onde que a gente vem aqui nessa lateral, ó, da CPU, a gente tira com a retífica, né? Nas laterais aqui, no caso do swap, tira toda essa
parede, essa lateral aqui da interposer, e a gente faz a incisão dela por baixo para a gente ferir o mínimo possível da CPU, né? Então, sim, são coisas muito legais aí, mano. Vamos lá, desempenho de CPU. Aqui é a nossa cereja do bolo. Gerenciamento de energia. Muita gente confunde PMU, igual eu disse antes, com... Ela não gera nada, ela gerencia, capta malhas primárias, secundárias, aliás, e distribui para todo mundo. Aqui, ó, monitoramento de consumo de energia. Aqui a gente fez um mapa completo aqui para vocês. Cara, esse professor meu, ele mora no meu coração, não é à toa, viu, velho? Olha só, malhas always. Aqui estão os indutores, esse aqui é o tão famoso conjunto de Buck. Então, se um aparelho, por exemplo, vamos pegar um Buck aqui, malha PP, CPU, PECORE. No indutor L3300, aqui a gente está usando o JC Drawing. Então é uma forma mais fácil, eu sei que todo mundo aqui provavelmente deve usar ele. Então a gente mapeou em cima dele, que é o mais fiel. E para a gente não seguir só pelo esquema elétrico, a gente foi também placa comparadora. Então o aparelho ele liga normal, pode ter uma falha de desempenho na máquina, dá PMU e vai de 470 mV no pino de CPU, 0.30 malha em curto, pulso de boot de 0.300. Mapeado. Malhas de retroalimentação. Malha em curto. Pulso de boot inicia em 600 mA. Então, olha só. Peguei um aparelho aqui. Por exemplo, ó, esse aqui é o 15 Pro Max. Meu aparelho, ele start e trava em 60. Ou trava em 120. Pino da PMU está com 470 mV. O pino da CPU, 250 mV. A malha em curto pulsa, quando a gente pulsa o boot, ele vai em 300 a 400. Eu vou ver o que encaixa dentro desse consumo, ou desse pulso de boot, e eu vou ver onde que eu consigo mapear a minha falha aqui, ó. Então tem muita coisa, malha always aqui. Malha do display, se não me engano, foi essa aqui, ô Pipito, essa malha aqui que estava surtada, onde que o aparelho ia o indutor de 300 a 400 miliamperes, ele começou a falhar, e ele ficava com alto consumo, se não me engano, nessa malha aqui. Então, assim, isso aqui, pessoal, tem tudo lá na plataforma, tem tudo lá, é só vocês procurarem lá. Os tão famosos LSDOs aí, né, que eu falei de desempenho mais cedo, por exemplo, quando jogos, né, ou GPS, quando a gente está aqui, o Wi-Fi está ruim, a gente vai usar ali um 5G, e ele vai ter que usar um high band, né, ou ultra band, que vai usar o 5G na alta ali, e esses LSDOs vão mandar mais energia também para a rede 5G, vai para quem roda no Uber, o GPS na alta. E aqui tem tudo, ó, surto, tem as malhas, tudo mapeado lá, dependendo do surto. Então, o Janderson e todos nós aqui que faz parte da equipe, a gente conseguiu mapear muita coisa. Era um cara que não para e a gente... Desculpa. Cala a boca aí, caralho. E... vai lá. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, na malha tão famosa... Opa. Malha 2V65 NAND. Pino da PM1 surta. Olha o consumo dela. O pulso dela já vai para 1.9 mA. Vamos lá, vamos pegar outra aqui. Pino da SOC. SOC é o conjunto aqui. Opa. Pino da SOC. O aparelho com pulso de boot vai a 500 mA, olha só. Direta. Chegar um aparelho com esse comportamento. Você vai ficar lá praticando, a gente vai medir, vai lá nesse indutor, vai medir ele. E para quem estava aqui, o Janderson também passou, ó, dá para medir ele com o osciloscópio, o switch, né? A gente consegue também
medir a indutância dele, só que aí para medir comutímetro a gente teria que extrair ele, mas muitas das vezes, ou todas as vezes, principalmente nos bucks, eles são resinados, então é meio perigoso. Tá? E aqui tem muito mapa, cara. Sigam a plataforma lá, tem muito material aqui para vocês. Ó. Opa. Isso aqui também, vocês... Ó. Opa, não, cara. Só passar para frente aqui. Aqui é o que eu já falei, tudo mapeado. Opa. O mapinha também está disponível lá. Reiniciando. Todos os comportamentos aí estão mapeados. Surto. Internet. Aqui também a gente fala do... Aqui são os núcleos, né, da CPU. Quanto mais moderna, obviamente, mais potente. Aqui estão divididos, né, através de bilhões de transistores que ficam aí dentro dessa CPU. A17 Pro, A18 Pro, e a gente dá para ver, no caso, a GPU, né, então, que é a nossa placa de vídeo, vamos dizer, nossa SDRAM, e está tudo bem dividido. Tem a banda de 6G, né, que já está presente nos aparelhos mais novos aí, chip de ultra banda larga, GPS, e tem muita coisa aqui, cara, Opa, tem até um bônus aqui para vocês. Olha só, os componentes aqui que a gente mapeou. Aqui já é o mais famoso iPhone 17 Pro Max, também está mapeado. Então a gente consegue ver muitas falhas aqui. CPU Pecoria, tão famosa. O indutor L3302, buck, que é um buck duplo, né? Quando a gente vai olhar o indutor lá, ele tem 4 pinos, então aquilo ali é um indutor que é duplo. Então, quando a gente, se no caso esse indutor aí tiver com falha, a gente pulsa o power, ele já vai para 600 miliamperes aí, ó. Aqui também, no esquema, está muito bem explicado o que é o que, né? Nossa baseband, nosso Wi-Fi, tem tudo aqui, nossos NFC, nosso transceiver, tá tudo aí, nossa NAND. Fazer um upgradezinho aí também é muito tranquilo. Distribuição das alimentações, quando a gente energiza a placa, essas alimentações aí, aqui são alguns pontos, ó, que a gente mapeou, 2 V8, 4.4 volts. A gente conseguiu fazer bem explicativo aqui para vocês, para ver se a placa está com tudo presente aqui, próximo da NAND. Aqui, ó, deixa eu aproximar. Aqui são pontos que a gente tem que raspar, então a gente vai com o bisturi, raspa, né, bem aqui, ó. Isso, a gente pega, tira essa resina. Mostra aí onde é que tá certo esse menino, ele não morrer. Aí, ó, lá da Nossa, daí. olha onde botaram lá. Lá na curva, lá do 4x4 ali, ó. Aí, ó. Lá em cima do balcão. Não, pra cima. Lá em cima do balcão. Aí, vai isso. Aí. Aí, ó. Passa lá igual 15 chinês, 15 Pro Max chinês. Nossa, já era. Isso é só sente e chora. Não tem o que falar. Tem que falar. Distribuição de alimentação, tá tudo bem explicativo. E é isso, cara. Tipo, a inicialização, igual eu falei antes, foram 5 dias para a gente entrar muito mais nisso aí, para trazer tudo. Infelizmente, o nosso horário é muito reduzido para apresentar tudo para vocês em 1 hora, é muita coisa. Mas, tipo assim, o caminho é medir. Então,
Tá muito mastigado. Então, tipo assim, a gente com esse material, com todas as áreas que a gente já fez, já mapeou, já testou com 1, 2, 3 placas ou até mais, para mesmo se vocês não entenderem o esquema ainda, o mapa é muito simples. Então, abre o JC Drawing, a gente vai conseguir fazer o mapa, vai testar os indutores, vai testar tudo lá. Não está presente, vai fazer a engenharia reversa. Então a gente vai da onde que falta para trás. Opa, aí. Mas, tipo, cara, tá tudo lá. E para quem tiver o acesso aí, tá tudo lá. E alguns materiais também a gente vai disponibilizar para vocês e dá para brincar bastante aí. Fechou? E eu acredito que é isso aí. Valeu? Valeu, filho. Valeu. Ah, velho, bonito pra caralho. É isso aí. Claro que é, cara. O cara bonito desse. Isso aí. Oi? Você viu? Tá uns 15 quilos a menos aí, rapaz.